Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um papo com membros aqui, né? A primeira edição aí deu o que falar nos comentários. A gente vem aqui agora toda terça-feira, meio-dia. Estarei com os membros do canal aqui para a gente debater bastante aí sobre o dia a dia do São Paulo, e hoje não poderia ser diferente, né? Vamos destrinchar aí esse majestoso é depois, ó, Choque Rei. Esse Choque Rei aí. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente já estamos mais calmos. Será que teremos opiniões ponderadas ou será que a gente vai descascar? Fique conosco aí, né, nesses próximos 30, 35, 40 minutos para a gente debater bastante. Antes, né, vou trazer o nosso experiente aqui, né, nosso cara aqui que já é do grupo, já conhece bastante. Edu, do Coração Tricolor, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Queria que você já emendasse aí sua opinião sobre esse Choque Rei aí, o que você achou? É culpa do Zubeldia? É culpa do Luciano? É culpa de quem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Alê, Gui. Né, a gente... Bom, minha opinião é a seguinte, né? Eu acho que é um conjunto da obra, né? Acho que o São Paulo empatou, né? Empatou no primeiro tempo ali muito por conta da formação, né? Que o Zubeldia colocou em campo, né? Acho que conseguiu meio que deixar o Palmeiras meio travado, né? O Palmeiras a gente não viu nenhuma ação muito assim, cara a cara com o goleiro, a gente não viu isso. O Palmeiras, as chances que ele criou foi muito fora da área, né? E no segundo tempo ali, o Zubeldia acho que tentou até com algumas alterações ganhar o jogo, mas o Palmeiras é muito superior. Eu acho que é um conjunto da obra. Eu acho que o elenco do São Paulo é um pouco mais limitado perto do Palmeiras, né? E aí você tem uma questão, né? O Abel Ferreira é um técnico muito acima da média, a gente vê isso, mas ele também tem peças acima da média. Então, acho que não só o São Paulo, financeiramente, né, não consegue trazer jogadores de primeiro escalão, né? Que acaba perdendo oportunidades, tudo, e como alguns errinhos que o Zubeldia acaba cometendo durante o jogo, né? E é isso, né? A gente vê um orçamento muito maior do Palmeiras. Quanto que o Palmeiras não gastou no Vitor Roque, no Paulinho, Felipe Anderson, enfim. Acho que é um conjunto da obra, não tem um culpado só. Acho que é um conjunto da obra mesmo. Rapaz, se a gente for em termos de história, não, sabemos que o São Paulo é bem maior que o Palmeiras. Só que hoje, na temporada, o São Paulo ele deve $500 milhão, ou $1 bilhão. O Palmeiras investiu só em contratações $500 milhão. Então a gente tá vendo aí a diferença. Bom, vou trazer um outro experiente aqui, porque você sempre vê ali nos comentários, tem uma foto de um gatinho branco ali, sempre comentando, sempre cornetando, sempre fazendo as suas brincadeirinhas também de quinta série. É esse rapaz aqui que está ao meu lado, que é o Gui Robert. Ele que se tornou membro aí recentemente, já está movimentando o grupo, já chegou chegando, já do jeito que ele já faz aí nas nossas lives toda semana. E Robert, bom dia, boa tarde, boa noite. Queria já emendar a mesma pergunta aí sobre esse Choque Rei aí. O que você achou? Qual que é a sua opinião mais polêmica aí sobre o clássico de domingo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ale, Edu. Cara, sobre o Choque Rei de ontem, eu acho que o São Paulo vem cada vez ficando mais morno. O São Paulo tinha aquela gana de vencer clássico. Hoje o São Paulo se contenta e entrar pro jogo para empatar. Acho que o Zubeldia errou na escalação quando entrou. Coloca um time para se defender. Não tem nenhum escape. Se você só coloca o Ferreirinha para correr, vai ser muito fácil marcar ele. Porque várias vezes o Ferrari tentava sair, o Cédric não corre. Não adianta. O Cédric é a característica defensiva. Eu acho que o Zubeldia vem errando muito nessas questões. Acho que se for para você colocar o Alves, que eu acho que sentiu muito
o fato de ter já entrado como titular, subiu como titular, eu achava melhor ele entrar com 3 volantes. Você coloca dois alas, como o Ferreira e o Wendel, por exemplo, você dá velocidade. Ter 3 volantes com característica de sair para o jogo, não são características de apenas marcação. E nisso eu acho que o Zubeldia vem errando muito. Acho que ele deixa para querer vencer o jogo quando praticamente parece já tarde. Quando sai na frente, ele se contenta e quer segurar, e o time adversário sempre cresce, e por isso que o São Paulo tem tantos empates no brasileiro. E aqui, né, se você só focar em Copa, o Grêmio já pagou caro várias vezes por isso. Pelo visto, tá com a cara que o São Paulo pode acabar pagando também. Cara, o meu principal medo, pegando esse gancho aí do Gui falando do Grêmio, não é nem o que aconteceu com o Grêmio. É o Galo do ano passado, né, rapaz? Que é o Galo desistiu ali do Brasileirão. Quando foi ver ali, perdeu a final da Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores. Quando foi ver, a última rodada tava brigando contra o rebaixamento. E se a gente for pegar o time do Galo, não é um time ruim, não, tá? Acho que até em termos de elenco, né? Até por ter chegado nas 2 Copas, é um time até bem parecido com esse São Paulo. Por exemplo, na minha visão, eles têm o melhor jogador dos 2 times, que é o Hulk. Acho que o Hulk é melhor hoje do que todos os jogadores do São Paulo. Eu acho que o Hulk joga mais bola que o Lucas, por exemplo. Mas, realmente, acho que é essa atenção no brasileiro que precisa ser dada, porque realmente a situação está bem complicada, mas assim, cá entre nós, acho que hoje, beleza, tá tranquilo, entre aspas. É chato perder para um rival? É chato. É chato ter perdido 6 pontos em casa, né? Porque tem o Sport, o Fortaleza e o Cruzeiro, é chato. Só que o São Paulo tem 3 jogos para se recuperar, né? Só eu acho, e aí fiquem à vontade para falar, e aí quero ouvir também a opinião do pessoal dos comentários. São 4 jogos no Brasileirão até a pausa para o Mundial de Clubes. Você tem Grêmio em casa, Mirassol em casa, Bahia fora e Vasco em casa. Nessa sequência de 4 jogos, eu acho como obrigação pelo menos 9 pontos. E aí você conquistando 9 pontos, você dá uma subida na tabela e vai para o Mundial um pouco... Vai para o Mundial não, né? Vai para a pausa do Mundial um pouco mais sossegado. Ou eu estou enganado? Não é obrigação, até pelo que o time vem apresentando nesse momento. Eu acho que dá para fazer 10 pontos. Dá para pegar um empatezinho lá do Bahia? Dá para pegar um empatezinho lá com o Bahia. Né? Ano retrasado a gente já venceu deles lá. Ano passado a gente fez 6 pontos em cima deles. Eu acho que esse ano dá pra gente arrancar um empatezinho lá com o Rogério Ceni, que a gente sabe que o Rogério Ceni é um pai pra gente aí. Vai ajudar nós aí. Ele gosta. Inclusive hoje, um vídeo que eu vi hoje do Bahia lá, emocionante, ele pegando a criança lá, a torcedora do Bahia no colo e tudo. Não sei se vocês chegaram a ver, depois dá uma olhadinha aí, que foi um vídeo assim muito legal, muito emocionante, inclusive. Mas assim, Gui, eu já percebo nos comentários e tudo que temos aqui de um lado um pró-Zubeldia e um outro aqui meio que não tão pró assim Zubeldia. Então, do time que vem atuando, você consegue confiar que esse time vai conquistar pelo menos 9 pontos nesses próximos 4 jogos? Cara, eu acho sim, que é obrigação o São Paulo conseguir vitórias, até porque, como o Edu bem disse, você é um pai, né? Você está me dando uns presentinhos pra gente. Eu, sinceramente, eu não confio muito nesse São Paulo ainda. Eu acho que a gente tem uma boa defesa. Eu acho que o meio-campo com Alisson, Marcos Antônio é muito bom. As laterais também ótimo. Só que a gente tem uma deficiência que é o ataque. Porque a gente depende demais da individualidade do Ferreirinha. A gente não tem criação. Porque, igual eu falei anteriormente, eu acho que o Alves sentiu muito o peso da camisa de entrar como titular. Tá oscilando bastante. E o André Silva, eu estou com uma percepção dele, eu acho que o São Paulo mirou na contratação de um 9 e acertou no segundo atacante que cai pela esquerda. Repare, o André Silva sempre rende mais caindo pela esquerda, aberto. Ele sempre se posiciona mal dentro da área. Eu acho que o São Paulo peca em criação e peca em finalização. O São Paulo ataca mal, ataca
desgovernado. O Ferreirinha sempre quer dar um drible a mais, alguma coisa. E isso sempre vai atrapalhando. Aí o São Paulo se pega naquilo. Se eu não consigo fazer, pelo menos eu vou me defender para não tomar. E vai ficando nesse empate. Eu acho, tenho a sensação que com o Bahia vai ser empate, eu acho difícil ganhar. O Bahia é um bom time. E o São Paulo não é tão reativo como a gente esperava. O Rebeldia monta muito o time para se defender. Ele acha que está na LDU. Vai na altitude do Morumbi e vai ganhar. E ele não está funcionando. Altitude de Morumbis, lá LDU Paulista, de acordo com o Gui. Bom, temos aqui, eu gosto disso, temos aqui uma divisão bem clara, né? Vamos dar aquela pimentada aqui, aí o negócio vai render legal, entendeu? Eu vou tentar aquecer o ponderado, porque eu sempre tento ali ficar numa situação um pouco mais centrão aí nessa aqui. Bom, o Choque Rei passou, né? A gente tem vários apontamentos a serem falados, só que aí projetando esse Choque Rei, porque assim, o meu medo é o São Paulo, quando pegou um time mais forte, não conseguiu competir como aconteceu. Competir, que eu digo, ser melhor do que o adversário. Porque esses últimos jogos, o São Paulo não estava enfrentando assim grandes equipes. E nem vai enfrentar mais, né, até o fim da pausa do Super Mundial. Então, acho que é um bom momento de preparação. E aí eu lanço para o Edu. Será que não... Acho que contra o Palmeiras funcionou defensivamente. Mas você acha que daria, por exemplo, para começar a pensar na possibilidade do Lucas Ferreira se consolidar como titular? E ele, óbvio, que não vai fazer o mesmo papel sujo do que o Cédric, mas pode ali fazer meio que um papel. Teve até um jogo, que eu não vou me recordar qual foi, que ele foi um destaque de desarmes, né? De verdade, eu não vou lembrar qual jogo foi, se vocês lembrarem. Contra quem? Contra o Santos. Ele Foi mais de contra 9 o Santos, desarmes. perfeito. Que ele foi ali, eu nem lembro o número, mas ele foi disparadamente assim. Tanto é que dos últimos anos foi o jogador ali que mais desarmou numa partida. Você acha que, Edu, já dá para pensar, até pensando nessa questão de ser mais produtivo no campo ofensivo? O Lucas Ferreira, que entrou mal contra o Palmeiras, entrou muito mal, inclusive, errou basicamente tudo que tentou, mas vinha numa sequência boa e é natural essa oscilação. Você acha que já dá para começar a abolir essa opção do Cédric como um segundo lateral ali pela direita e começar a tentar buscar o Lucas Ferreira para essa função, nos jogos fora de casa, principalmente? Ou você acha que não, foi só uma derrota, dá para manter, porque vinha dando certo também na Copa Libertadores? Ale, é o seguinte, eu penso assim, né? Eu acho que contra o Palmeiras é muito difícil você colocar um menino contra o Piquerez ali do lado. O Piquerez é muito bom jogador. Quando o Lucas Ferreira entrou, você viu que o próprio Piquerez jogou ele para trás praticamente. Ele não conseguiu competir com o Piquerez. Ele não passou, eu fiquei reparando, ele não passou uma do Piquerez. Ele não passou uma do Piquerez. Eu acho que ele ainda está muito cru para isso, entendeu? Agora, eu penso assim, você vai colocar o menino contra esses próximos times, quando dentro do Morumbi e com esses próximos jogos aí, eu sim, aí eu não optaria pelo Ferreirão, colocar o Ferreirinha e uma outra coisa. Eu acredito muito que agora as coisas vão mudar um pouco. Por quê? Você não vai ter mais o Alves como titular, você vai ter o Oscar agora. O Oscar voltou, né? E um outro ponto, contra o Palmeiras, fora de casa, o Lucas não jogou. Se o Lucas tivesse jogado, talvez você teria alguém mais experiente para competir com o Piquerez. Entendeu? O Piquerez não ia engolir o Lucas igual ele engoliu, porque ele ia falar assim, pô, aqui do lado eu tenho um Lucas, eu não vou deixar ele solto. Não posso bobear, não vou bobear aqui. Então eu acho que nesses próximos jogos você tem a volta do Lucas, você tem a volta do Oscar, você tem a volta do Pablo Maia, que para mim, pela volta dele, ele fez uns bons 20 minutos que ele jogou, né? Uns 20 minutinhos, né? Eu achei que ele foi muito bem.
entendeu? E aí você vai conseguir até recuperar o Alisson melhor, para ele estar melhor fisicamente. Porque aí você vai conseguir fazer uma dupla com Pablo Maia e Marcos Antônio, entendeu? Então eu acredito muito que eu acho que contra contra o Palmeiras, eu não acho que daria para fazer tanto mais. O único questionamento que eu faço ali do Zubeldia mesmo foi a entrada do Luciano. O Luciano tá muito mal, tá muito mal. E eu acho que poderia ter, sei lá, dado oportunidade para um menino fazer uma diferença ou, sei lá, tentar outra coisa. Porque o Luciano eu acho que tá bem complicado ali para ele. Ou você tiraria o André Silva que estava mal e colocava o Luciano, né? Talvez pudesse fazer isso, mas tirar o Ferreirinha para colocar o Luciano, eu acho que ali não deu certo mesmo. E o Ferreirão não foi bem, né? Mas eu acho. Você agora, você me deu uma assistência, porque seria o tema. Seria o tema de agora, que é o nosso querido Lulu. Eu gosto do Lulu. Eu Eu gosto acho também. que o Lulu ele é um jogador útil. Só que, como o Edu falou, ele vem mal. E eu sou já um adepto, antes mesmo da lesão do Caleri, eu sou um adepto ao projeto Luciano Falso 9. Por quê? Pelo lado do campo, esquece. Você colocar o Luciano para jogar em qualquer um dos lados, você está pedindo para sofrer defensivamente. Não dá. E você tira ele próximo do gol. Ali atrás do centroavante, se não for no esquema que tenha dois atacantes, né, e mais protegido, tipo um 3-5-2, não dá para você fazer isso. Então, o que sobra? E de meia, esquece. A gente já viu que não tem como, porque o time perde muito em criatividade. Eu sempre falo isso. Mesmo o Alves mal, ele é melhor do que o Luciano, porque ele é da função. Ele preenche o espaço de ser meio campista. E aí, na minha visão, vem só a questão do Luciano ser o 9, um falso 9. Ah, ele não quer. Meu irmão, Zubeldia tem que chegar e falar: Luciano, seguinte, camisa 9 ou não joga mais. Acabou. Porque como 10 a gente já viu que não rende. Então, eu concordo muito com o Edu nesse quesito, de que se era para entrar o Luciano, eu não acho ruim o Luciano ter entrado. O problema foi ter entrado, aí ele teve que empurrar o Oscar lá para a esquerda, e aí aí desconfigurou o time. Bagunçou. E aí, Eu, Gui sinceramente, não entendi. Não, aproveitando já o gancho. Eu não sei até agora. Estamos em um fim de ciclo de Luciano Neves, Gui Robert? Cara, eu acho que a gente tá no fim de ciclo de Caleri, de ano. Ele foi mais além, rapaz. Pode reparar, ele não rende mais igual rendia. O Caleri também já tá numa draga desde a Copa do Brasil. Vai fazer 2 anos ele não joga. Ontem eu não entendi o que ele fez de colocar o Luciano, porque você coloca o Pablo Maia, que veio de cirurgia, não vai marcar 100% igual ele estava. Você já tem o Oscar, que não marca. Já tem o Luciano, que não marca nem consulta imposto. Aí tem o André Silva, que tem que ficar lá na frente. Tanto que na hora do gol do Palmeiras, o Alisson foi tentar fazer a cobertura do Ferrarese, deu o bote, perdeu. O Ferrarese foi em cima, perdeu. Aí ficou um buraco lá que eu esqueci o nome do jogador que chutou, o Rafael fez uma defesaça. Porque o Luciano estava lá na frente, o Carlos estava lá na frente. O Ferreira, ele foi estacionado lá, não descia, acho na minha cabeça, a instrução do meu dia fica mais à frente, porque se a gente roubar, dá em você e você vai embora. O Luciano não marca, o André Silva estava na frente, então quebrou o time todo. Acho que a gente perde muito. Com o Luciano em campo, eu vou na sua linha. Falso 9. Se ele quiser jogar. Pra mim também. Estamos te ouvindo. Se não, forte abraço, vai com shake, sei lá, vai pra China, alguma coisa, porque não dá pra fazer vontade de jogador que ganha uma bala, né? E não tá rendendo. Realmente, eu também acho que cada vez mais está difícil de eu defender o Luciano, porque de fato ele entrou mal. Repito, gosto muito do atleta,
Acho que ele tem uma identificação bacana com o São Paulo. A gente tem que respeitar também quando o cara ele abre mão de ganhar uma bala na Arábia para ficar. Porque ele, a verdade, meu irmão, é que ele deu aquela famosa arregada. Porque tava todo mundo ali, ó. Tá vendido, tá vendido, tá vendido. Todo mundo deu as mãos. Aí quando chegou na hora dele assinar, ele. Eu quero ficar no São Paulo. Então ele que deu aquela arregada. Mas brincadeira, não arregada, tipo, ele pensou, poxa, eu gosto tanto de estar aqui porque eu vou embora. Então a gente tem que ter até um certo respeito com um jogador assim. Mas, respeito é uma coisa, gratidão eterna sem render é outra. A gente viu, por exemplo, o Barcelona recentemente, né, que agora tá vingando. Aqueles contratos lá de Piquet que ficou mais do que deveria, o Busquets que ficou mais do que deveria, vários jogadores ficaram mais do que deveria justamente por conta dessa gratidão. E você, Edu, você acha que é um fim de ciclo do Luciano? Você gosta da ideia dele brigar por posição como 9? O que você acha aí da situação do nosso querido camisa 10? Eu acho que esse ano a gente poderia dar essa oportunidade para ele ainda. Se caso ele não rendesse esse ano, ano que vem, aí ele tinha que procurar o rumo dele, né? Eu gosto muito do Luciano. Eu acho que dos últimos anos aí, desde dos últimos anos, foi o cara que mais representou a camisa do São Paulo, eu acho. Um dos mais que mais representaram. Você vê que é um cara que ele briga pelo São Paulo, ele é um cara que ele pode, a gente pode chamar ele de chiliquento, pode fazer, fala, mas cara, ele, o Caleri, o Lucas, são caras que é o símbolo do São Paulo na Copa do Brasil de 2023. O Luciano foi um cara que saía do banco e a gente podia falar o que for, mas é um cara que era um cara sempre de grupo. Ele saía do banco e fazia o dele. Ele contra o em 2021, que foi quando ele deu um chilique lá com o Crespo, ele foi, botou o rabinho entre as pernas, depois entrou e fez gol de título também. Então ele foi um cara decisivo. Então a gente tem que respeitar a história do Luciano dentro do clube. Mas eu acho que essa é a situação que você está falando. Eu não acredito em gratidão eterna. Mas eu acho que esse ano você poderia dar para o Luciano. Se ele se adaptasse como um falso 9, seria mais uma opção. Se ele não se adaptar, é um forte abraço e eu tenho que procurar um lugar para o Luciano, né? Essa é a minha opinião, até porque a gente não tem. Se a gente começar a se desfazer de peças agora, a gente não pode contratar. A gente não pode contratar, a gente não tem dinheiro para contratar agora. Então, se a gente fosse se desfazendo de peças, acaba com o time. Quando estava todo mundo lesionado contra, a gente pode pegar, acho que o time mais desfalcado que foi contra o Cruzeiro. Por isso que eu achei o empate contra o Cruzeiro um bom resultado. Por quê? Porque o São Paulo estava totalmente desfacelado, não tinha jogador. Você tava sem Oscar, sem Lucas, sem Arboleda, sem todo mundo, cara. Entendeu? E aí, se você ainda perde o Luciano, entendeu? Que é um cara que queira que não, ele fez 2 gols contra o Náutico. Não fosse ele, a gente não teria virado aquele jogo, né? E ele é um cara que sabe finalizar. Embora ele tenha errado contra o Palmeiras, ele é um cara que sabe finalizar. Então eu não descartaria totalmente o Luciano, mas também não daria a titularidade para ele, né? Ele é um cara que acho que para entrar em alguns jogos, de repente, por exemplo, nesses últimos jogos, né? Daria para ter ele. Porque assim, hoje, se o André Silva se machucar, você só tem o Rian como atacante. Só tem o Rian. O próprio Belmonte falou isso. Por isso que acredito que é por isso que eles querem um outro centroavante que seja muito parecido com o Caleri. Eu tenho uma dica muito boa para todo mundo. Fala. Próxima Manda. temporada. Luciano não quer ser meia? Manchester City está se livrando de Bruyne. Manda o Luciano de 10 para lá, traz o Haaland. Olha, resolve o problema de todo mundo. E aí fica bom para todo mundo, né? Aí fica bom para todo mundo. Tranquilo. Troca, pau a pau, né?
Troca, né? Bem certa essa troca. Todo mundo Pede sai pra ganhando. Superbet também pagar o salário dele, né? Porque, Rapaz, o Haaland deve ganhar uma balinha aí, hein? então. Cara, eu tô muito com vocês nessa questão do Luciano centroavante. Eu só acho que aí o Zubeldia teria que ser muito inteligente, até para não perder o Rian. O Rian ele já não entrou o segundo jogo seguido, né? Contra o Alianza ele não entrou, mas aí tudo bem que o André acabou decidindo depois. E contra o Palmeiras ele acabou não entrando, mas eu tô muito com vocês. Acho que e até o próprio Luciano, se ele não entender isso, cara, qual que é a principal característica do Luciano? Para mim, é a finalização. É um cara que encontra o espaço ali e finaliza. Então, cara, você tem que jogar na posição que mais tem a sua característica. Porque, desculpa, o Luciano ele vai perder explosão, ele vai perder tudo, porque ele vai chegar na idade. Só que ele nunca foi aquele, tipo, um Harry Kane da vida. Um Harry Kane, se ele, conforme a carreira dele, ele fosse virar um 10, beleza, porque é um cara que sempre foi um centroavante muito técnico. Cara, o Luciano não, pô. O Luciano não é esse cara. Então, fica difícil. Mas eu tô muito com vocês nessa E questão aí. só falando, eu acho que ele, junto com o André Silva, não dá certo, porque acho que eu já comentei com vocês, assim, já comentei no grupo lá, que eu acho que o André Silva e o Luciano, eles têm quase as mesmas características, né? Que é um cara que vem de trás, ele não é um cara que ele é, tipo assim, 9 igual, por exemplo, o Caleri, um cara que tromba, entendeu? E eu acho ainda que esse jogo, se fosse com o Luciano, eu acho que a gente ganharia muito mais, porque o Luciano ainda consegue segurar o zagueiro, tudo, e o André Silva perdeu todas contra o Gustavo Gomes, né? Perdeu todas. Ele perdeu todas. O Caleri, o Caleri seria. Por isso que o jogo do São Paulo sempre funcionou muito com o Palmeiras. Tinha um Caleri lá, até o Gustavo Gomes sempre falou, né? Que o Caleri é o atacante mais chato que ele já. Foi o jogo mais tranquilo do Gustavo Gomes, né, Gui? Só tem um francês, que deu uma palavra dele. Cara, pelo estilo de jogo dos Bodinhos, ainda mais de ontem, por exemplo, as jogadas, eu não consigo ver esse menino jogando contra o meu dia. E eu acho que o meu dia só tá. Como é? Ele só tá com o André Silva porque não tem outro. Porque toda bola alçada era estilo Caleri. Dar aquela raspada de cabeça, tentar pegar o Ferreira na corrida, ganhar do zagueiro alto, igual é o estilo do. Como o Rian é baixo, tem um físico fino, e o André Silva não tem esse estilo. E a jogada do São Paulo, todo tiro de meta, quando o Alisson quase me deu um infarto, era bicão para frente para tentar dar aquela resvalada, aquela casquinha. Uma ou duas vezes funcionou, mas não é o estilo dele. Então, o Rian eu acho que vai demorar ainda. Só se ele do nada tiver a cabeça, vou colocar o Rian de segundo atacante, mudar aqui, que eu também acho difícil, porque, convenhamos, o nosso Guardiola de peruca é bem limitado. Guardiola de peruca, rapaz. Essa é boa. Cara, e a ceninha do Zubeldia, hein? No quarto árbitro, rapaz. Vocês viram isso aí? Ridículo, cara. O cara, o Zubeldia é fenômeno, né, cara? O Zubeldia, ele é, cara, é engraçado A demais. gente pode falar o que for do Zubeldia, mas o Zubeldia é um cara que ele beira a indignação fora do campo, cara. Cara, ele fica maluco. Ele é um torcedor dentro de campo, né? Eu duvido que você que está assistindo não teria as mesmas reações do Zubeldia na beira do campo, né? O cara que realmente ele fica pé da vida ali. Mas, enfim. E o engraçado é que o Abel que foi expulso, né? Não foi nem o Zubeldia. O Abel que foi expulso ali, que ele veio a expulsão, ele já pulou do banco, já foi embora e tudo certo. Mas agora. Posso fazer uma pergunta? Manda. Para você, Gui, que é um cara que corneta o Zubeldia, não gosta do Zubeldia, se chegou na parada do Mundial, o São Paulo ganhou, fez 10 pontos ou fez 9 pontos, se classificou na Copa Libertadores, certo? Com a segunda melhor campanha do geral. Você trocaria o Zubeldia? E se trocaria, quem você traria? Eita, essa é boa. Vambora.
Cara, particularmente, eu gostaria de ter trocado o meu dia lá antes do Carpini chegar. Cara, pra mim, nunca vi ele com currículo nenhum que trouxesse ele pro São Paulo. O estilo de jogo dele não tem nada a ver com os jogadores que o São Paulo tem. O... Agora, hoje, pela condição que o São Paulo tá e tal, eu não trocaria. Porque tem contrato para pagar se rescindir com ele. Tem que ver como os jogadores vão aceitar, porque é bizarro, né? Tem que pegar a aprovação do jogador. Mas para um clube que está quebrado, se você atrasar o salário, atrasar as coisas, você não vai ter barganha como negociar com eles. Aí vai, porque, pô, você tirou o técnico que a gente gostava e agora quer vir negociar com a gente? Eu acho que passa tudo isso pela cabeça da diretoria. E o contrato dele já vai até esse final de ano. Colocando outro técnico, se o elenco não aceitar, e o elenco, entre aspas, enxuto, igual o Casares diz, tá montado para outro meu dia. A chance de dar errado é muito grande. Não tem dinheiro para contratar, ninguém vai pegar essa pedreira de assumir um time que não vai dar jogadores para ele, que é isso que tem aí, se vira, se não passar até o final do ano, talvez você caia. Eu acho muito difícil, eu não trocaria. A temporada já está na metade, se ganhar é lucro, se perder, né? Tá no pacote, né? Eu tô muito com o Gui. Engraçado, né? O Gui, ele é um dos mais críticos ao Zubeldia, só que mesmo assim, né, traz também o cenário do clube que realmente é preocupante, né? O São Paulo, eu tenho certeza que o São Paulo, se o São Paulo tivesse a mesma temporada agora com o Zubeldia no ano passado, o Zubeldia já teria caído, ó, há muito tempo. Só que o São Paulo tem, e aí isso, na minha visão, é um ponto positivo da diretoria, de que, meu irmão, eu não tenho dinheiro para pagar multa. Eu não tenho como sufocar meu financeiro aqui, então vai ter que ser um técnico e ponto final. Eu acho isso positivo, entendeu? E no mercado também agora, o São Paulo só contratar jogadores que tem, né, que só conseguirá contratar jogadores de graça, por empréstimo e tudo. Eu acho que é isso aí, cara. O São Paulo tem que sangrar agora o que não sangrou nesses últimos anos e chegou nessa situação. Quem Eu fez concordo isso muito. foi o Flamengo, né? Exato, o Flamengo sofreu, cara. No meio ali de tudo tem uma Copa do Brasil ali aleatória, com o Hernani Brocador brilhando. Só que Nossa. depois ali, meu irmão, é só ladeira abaixo, é só coisa ruim, é só brigando para não cair. Então, assim, Sim. Duas situações que me faz pensar acho assim. eu. Pode falar, Gui. Duas situações que me faz pensar assim. Uma frase que o Hernandes disse lá em 2017, que ele até falou no podcast. Ele falou com a mulher dele. E se eu for pro São Paulo e São Paulo cair, eu ficar marcado? Eu acho que nenhum ídolo no São Paulo vai conseguir trazer mais para salvar. Vai ter outro Hernandes. Vai vir nenhum Salvador da Pátria. E outra, recentemente, o Pedro Caixão quis fazer negócio com o Santos. Não, cara, minha multa inteira e não tô nem aí não. E se vocês não pagar, eu não contratar ninguém. E aí? São E Paulo vai dar B.O. isso devendo, aí ainda, sem hein? dinheiro, não pagou o Ferreirinha, não pagou nem o Richarlison ainda. E ó, se aposentou muito tempo. Como que vai fazer? Então, Exato. já que assumiu, abraçou o projeto do meu dia, que segundo ele usa muita base, mas só usa quando tá todo mundo quebrado, então vai ter que ir com ele até o fim do contrato dele, que é esse final de ano. Pelo menos isso, né? Tô Eu com acho que você. quem abraçou, na realidade, o projeto foi o Zubeldia, né? Porque o Zubeldia não trouxe ninguém que ele quis, né? Ele só Lembra da abraçou entrevista tudo. dele lá pedindo 5 reforços e tudo? É, Ah, esse trouxe daí nem o ninguém, Ceni cara. conseguiu. O Ceni tá até hoje pedindo um ponta rápido. Nunca deram. Já que teve duas passagens, hein? Já É, tá pedindo aí há um bom tempo. Tentou aí. Tem o Luca aí, mas acho difícil o Luca ter mais rodagem. E é justamente esse ponto, cara. E agora também não tem mais opções, né? Porque o Renato Gaúcho, que uma galera pedia, já foi pro Fluminense. Aí o Dorival, que uma galera pedia, já foi lá pro Corinthians. Aí tinha uns aí pedindo o Diniz também já tá no Vasco. Deus me livre. Tem o Crespo, mas o Crespo, aí até o que o Gui falou, o Crespo não é ídolo. Mas ele já falou até na entrevista que ele deu para Zero Hora, ele falou, eu voltaria para o São Paulo, tenho uma gratidão enorme, claro, num projeto para ser campeão.
mas eu tenho. Então, você tá vendo que nas entrelinhas, ele mesmo já deixou claro que só voltaria para o São Paulo se o São Paulo chegasse, ó, vamos lá, estamos com grana para investir, vamos contratar, então não tem como. Como que falou, ninguém quer assumir essa bucha. O Ninguém Renato assumiu o São Gaúcho. Paulo sem pedir reforço. Você vê, Exato. o Zanqueta tinha comentou algo, falou que o Dorival, quando teve uma conversa com alguém lá de diretoria aleatória, lá agora eu não sei quem foi, falou que assumiria o São Paulo, mas pelo menos precisar de 5 reforços. Da onde o São Paulo vai tirar? Como que traz? Não tem como. No Corinthians agora, foi depois da Sul-Americana, ele já falou de reforço. No primeiro empate que ele teve ali, ele já falou de reforço. O Renato Gaúcho também já chegou no Fluminense falando, quero 4 reforços. Então, gente, não tem como, cara. Às vezes é assim, cara. Ou se vocês toparem, demite o Zubeldia, só que aí vai contratar Barroca, Eduardo Batista, que esses caras vão topar. Aí valeria a pena? Né, Gui? E a primeira oportunidade eles iam falar assim, mas eu tô sem reforço. Essa é a primeira muleta que os caras vão arrumar. Olha como a situação do São Paulo está tão crítica. O único técnico que eu acho que viria e não pediria reforço é o Diniz. Aí as especulações saem sobre ele quando ele assinou com o Vasco, que ele pediu mais de 2 milhões. Ele até fechou por menos. Ele até fechou por menos, mas ele pediu 2 milhões. Eu acho que ela tem até informação, o dia ganha na faixa de 1 milhão com a comissão técnica toda. O São Paulo vai dobrar, para entre aspas, assim, né? O orçamento de uma comissão técnica, você não tem dinheiro para pagar o jogador que está aí já faz tempo, que ganha teoricamente menos. Exato, perfeito. Então, o cenário, meus queridos, é esse, entendeu? Para essa temporada, de verdade, eu acho que até alguns podem ter se iludido. Eu também acredito que eu me entrei um pouco nessa, mas o ano vai ser isso aí, gente. Eu acho que foi iludido ainda, hein? Que o time é aguerrido e pode chegar e pode conquistar sim uma Copa, porque esse time ele é feito para a Copa. E no Brasileirão é tentar o máximo possível fazer um Brasileirão seguro. É um Brasileirão desse aí. Eu cobro tanto para ser melhor no Brasileiro por um motivo. Porque as Copas não é garantia de nada. Se a gente cair, a única forma da gente ir para Libertadores ano que vem é pelo Brasileirão. Se a gente não for, vai dar um impacto muito grande na receita do ano que vem. E aí o FDIC fica como? Vai ter que vender mais jogador se já não tem quase ninguém. E os nossos valiosos saindo, vai ficar tipo, meia dúzia que vai 12,50 na feira. Vai ficar nisso. Vai vir um Elton Rato da vida, vai vir um Eric de 36 anos. Aí vai voltar a mesma coisa que de anos atrás. Perfeito, concordo muito. Até, eu não lembro quem foi agora, que no meu último vídeo do YouTube, que eu trouxe a informação, né? Que eu conversei com uma pessoa hoje mais cedo, de que é provável, na informação do Alisson, que é provável que o Alisson jogue contra o Libertad e contra o Grêmio, já que o Pablo voltou, ele ganha um descanso. E aí ele comentou que faria o inverso, né? E acho que eu também faria o inverso, né? O Pablo joga a Libertadores e descansa o Alisson. Então, se for para poupar agora, já que você já está com a vaga encaminhada, é óbvio que você não vai botar ali, né, um time de reserva completo contra o Libertad. Mas agora acho que dá para você inverter um pouquinho e falar, cara, eu preciso do brasileiro. Eu preciso aqui focar no brasileiro. Por exemplo, contra o Náutico. É um jogo perigoso lá nos aflitos? É um jogo perigosíssimo. Só que, meu irmão, entre ser eliminado agora do Náutico e se recuperar no Brasileirão, você tem que fazer uma escolha. Então, você tem que correr risco lá contra o Náutico. Então, eu mandaria um time bem mexido lá contra o Náutico, por exemplo. Entendeu? Para priorizar justamente o brasileiro. Eu concordo muito. Para mim, o São Paulo tem que fazer o Brasileirão seguro. O que, na minha visão, é um Brasileirão seguro? É até ali a 26ª rodada, você está entre os 8. Que aí depois afunila, meu irmão, aí você consegue pelo menos um G6. Que eu acho que o São Paulo seria capaz de conseguir. Entendeu? Então, acho que dá para fazer dessa forma aí. Eu acho assim, com relação a poupar, com relação a poupar, contra o Libertad eu não pouparia. Não pouparia. Eu tentaria ganhar do Libertad aqui, né, para assumir a liderança e não dar chance mais, porque se você empata com o Libertad, você ainda
dá chance para ele assumir a liderança, né, na última rodada. Né? Porque acho que o Libertad tá com 8 pontos, né? O São Paulo tá com 10. Tá com 8. São Paulo, né? já garantiria uma vitória, já garante o primeiro lugar. Isso, eu jogaria com o titular contra o Libertad e contra o Tadieres, sim. Que aí a última rodada é contra o Tadieres, o último colocado. Entendeu? Mas, assim, nada impediria também de jogar com o Pablo Maia e o Marcos Antônio. Por exemplo, vai, o Juan, vai. O par que eu digo, vai, um time. Rafael, Cédric, Arboleda, Sabino e Enzo. Pablo, Marcos Antônio e Alves. Ferreira. Eu colocaria o Oscar. Pode ser. Eu colocaria até o Alves com o Oscar. Colocaria Alves, Oscar, Lucas Ferreira e o Luciano lá na frente. Dá para ganhar do Libertad, não dá? Dá para ganhar. Então, eu colocaria o Oscar, Ferreirinha e Ferreirão para tentar brocar primeiro tempo. O segundo tempo a gente tentaria administrar com 2 meias. Show de bola. Eu acho difícil ele assim. Acho que o Lucas vai pro jogo. Acho que o poupado do Não vai. Isso é a nossa ideia, mas o Zubeldia vai com o esquadrão lá pro jogo. Eu tenho acho que o Lucas vai, né? Acho que vai. Eu tenho uma teoria sobre o Zubeldia aqui. Acho que como titular não, mas acho que corroboram com isso. Como é que é? O Zubeldia, ele depende. Ele não tem formação tática. O time do São Paulo não tem tática nenhuma. Não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. É muita individualidade. Tanto que quando os melhores se machucou, que é o Lucas, Oscar, o time perdeu isso. Porque o jogo do São Paulo sempre foi. Toca no Lucas, manda se virar. Tirou o Lucas, bicão pra frente, pro Caleiro cabecear, brigar lá na frente. Quando saiu esses, acabou. Prova disso, empate até umas horas e umas vitórias magras. Aí meu pai fala, mas Libertadores tá. Convenhamos, é um bando de Leão Banguelo no grupo de São Paulo. Nenhum ali. Beleza, venceu. Cara, não é bem. Eu mas eu acho discordo de você, sabe por ali quê? foi. Mas mesmo vencendo, eu acho que o São Paulo não passou nenhuma impressão de ser um time confiável. Sabe, tipo, cara, você vê o Flamengo aí tá joga penando, assim, cara. faz um facão. Nunca vi isso no São Paulo. Acho que sempre foi muito mais individualidade. Igual, o gol no Alianza Lima foi um acaso. Um gol achado. Que o Alves cabeceia e o André Silva resvala, dá uma desviadinha na bola, que a bola vai até chorando pro gol. Eu acho que é muito disso. Eu acho que falta muita tática lá pro meu dia. O que não tem, eu espero que com o Lucas, já que ele só aposta na individualidade do jogador, então espero que com a volta do Lucas, pelo menos contra o Libertad, a gente crave de vez a passagem como primeiro lugar. Eu discordo um pouco com relação a essa questão da Libertadores. O São Paulo tá meio que deu uma sobrada na Libertadores. A gente pode debater aí com relação ao grupo, mas o Libertad é líder do Paraguai, né? O Palmeiras tem 12 pontos, mas olha o Flamengo que tá penando no grupo dele. O grupo do Flamengo é muito fraco. É muito fraco. Olha o Racing que foi campeão da Sul-Americana no passado, tá com a mesma pontuação do Fortaleza e o tal de Bucamaranga aí que tá com 5 pontos, com chance, cara. O Colo-Colo tá com 2 pontos, tem chance ainda de classificar. Você pega aqui o grupo do Bahia, que é o grupo da morte, cara. Entendeu? Tá tem todo Nacional, mundo tá todo mundo embolado. O São Paulo sobrou no grupo dele, que é o você tem um Tadieres que foi campeão da Copa da Argentina esse ano. Por mais que ele esteja lá embaixo, lá tá numa crise, mas é o Tadieres, é um time argentino, né? O Alianza Lima era o mais fraco do grupo, tem 4 pontos. Entendeu? Então, assim, a gente falar que o São Paulo. O São Paulo subestimou o Alianza Lima dentro de casa, tomou 2 gols. Então não é Libertadores, a gente já sabe que a gente não pode vacilar. Se a gente vacila contra o Libertad, a gente perde dentro de casa. Os caras têm. Os caras têm aquele o Roque Santa Cruz que joga lá, tem aquele Cardoso, que é também atacante experiente. Tem jogadores experientes, então a gente tem que ter. Eu acho que se for para poupar mesmo, pegar e jogar com um time totalmente misto mesmo, joga contra o Tadieres na última rodada.
Cara, E aí, pode falar aí. eu acho que fase de grupo para time brasileiro, Libertadores, esse medo de não passar, então acho que já passou, já faz tempo. Eu acho que os times brasileiros sobram. O Flamengo, o Palmeiras passa de lavada toda vez. Não é porque está investindo muito, é porque o time de fora é fraco. Não tem. Mas você acha que O essa Tadieres em temporada um tá mês. assim Em também, um Gui? mês, demitiu Corinthians dois aí técnicos. bobeando aí na Sul-Americana também, o Flamengo bobeando aí. Você acha que esse ano tá assim Botafogo também? não tá na faixa de Ah, classificação cara, da Sul-Americana. O a, Botafogo. a esperança de um time ser o Guerreiro com 60 anos e o Pato com 80, aí não tem como falar que é forte. O Tadieres, que mal consegue jogar, tá tomando salve todo mundo no Argentinão. Não consigo ver essa força toda. O Libertar, Roque Santa Cruz, nem lembrar que esse cara jogava. Eu joguei com ele no Winning Leve, faz muito tempo. O cara ainda joga, É, mas cara. o cara é Não, a experiente, pô. esperança Ele dos joga caras é aí. isso. Eu acho que agora eu concordo com ele que no sentido de não subestimar. Entrar com salto alto é futebol, né? Vai perder. Agora, time por time, eu não acho que são times que, meu Deus, vai aprontar alguma coisa. O São Paulo O do Flamengo relaxou é contra o porque, Alianza pra Lima, mim, levou eles dois, né? começaram a brincadeira com o Play 5, enquanto todos os técnicos começaram com o Mega Drive. Então, agora ele tá penando, porque é normal, vai oscilar mesmo, que é técnico muito novo. Tem nem um ano de sub-20, já tá no profissional. Mas de resto, eu não acho que são times fortes. Só o River Plate. E se for de história, o Independiente é o maior campeão do Libertadores e hoje em dia não sombra ninguém. O River Plate tá penando também lá. Tem 2 vitórias e 2 empates, cara. Mas o River Plate está mal, tem oscilado até no Campeonato Nacional. Pô, um cara Então, que aí, confia no aí, Galo aí por é que tá de todo mundo é. mal e só o Palmeiras tá bem, pô. O Palmeiras é o único cara que tá bom. Palmeiras é exceção, né? É, então, o Mas o Palmeiras é o Palmeiras único que tá bem. O São Paulo tá mal lá dentro, tá mal no Campeonato Brasileiro, mas tá bem na Libertadores. Então, por isso que eu falo, eu acho que tem méritos, a gente tem que dar méritos ao Zubeldia pela campanha que ele tem feito aqui na Libertadores. E eu acho que, por exemplo, contra o Libertad, a gente entrar com um time titular para pegar e conseguir uma vitória e para ir para a última rodada e sem muita responsabilidade, acho que é o melhor dos mundos, né? Porque aí é mais para frente, aí você estica um pouco a corda agora, primeiro tempo, coloca o time para frente, como ele já fez contra o Náutico, né? Coloca o time para frente e depois a gente vai administrando, porque o estilo de jogo do Zubeldia é de controle de bola. Ele não conseguiu fazer contra o Palmeiras, mas é porque o Palmeiras é muito acima da média. Mas contra os times, você pode ver, contra todos os times que ele jogou, ele tinha a bola, ele controlava o jogo e depois ele fazia as trocas no segundo tempo. E o que ele deixava o Ferreirinha, o Ferreirão e tal. E agora já tem o Lucas, já tem o Oscar, então ele vai conseguir, eu acho que, mexer mais nesse time. E eu acho que nesse jogo contra o Libertad, a gente tem que, né, jogar. E não pode subestimar. A gente subestimou lá contra o Alianza Lima e deu no que deu lá, um empate. Se não tivesse esse empate, a gente poderia ter ido até com o time reserva agora. Estaria classificado já, né? Em primeiro. Ele estaria com Estaria com 12 12. pontos. Né? O Libertad está com 8, já estaria classificado em primeiro do grupo. Só para a gente fechar, queria agradecer vocês pela disponibilidade, a todo mundo que está nos acompanhando também. Para você participar aqui é só se tornar membro do canal, que aí toda segunda-feira à noite a gente faz a gravação para soltar o vídeo na terça. A gente está falando de ir com força máxima contra o Libertad e tudo. E aí entra um ponto, o que é natural, não vou entrar nem no mérito de criticar o jogador em si, porque eu acho que é natural. Mas o Alves está no momento de oscilação na parte de baixo. Ele teve o auge dele ali, que foi contra o Santos, que ele participou bem, mas desde então ele já começou a ter essa oscilação que é normal, natural. Dito isso, meus amigos, a primeira pergunta, vou deixar o Gui responder primeiro e depois o Edu vem em seguida. A primeira pergunta é: Alves titular quarta, sim ou não?
E se não, Gui, quem você colocaria no lugar pensando nesse time ideal? Digamos que o Ferreirão vai para o outro lado, né? Que é o que ele tem feito dentro de casa, joga com os 3 atacantes lá, Ferreirão, Ferreirinha e o André. Sobra um ali, o meia. Você iria, caso não ir com o Alves, com o Luciano, como ele fez contra o Náutico, para você ter mais um atacante lá e pressionar o adversário, com o Lucas, para ele ter mais liberdade, ou com o Oscar, para você ter um meia de fato, um camisa 10 para organizar esse time, Gui? Primeiramente, sobre o Alves. Como eu falei, eu acho que ele sentiu muito peso de ter que. Acho que na cabeça desses jovens é muito tipo, vou entrar, tenho que resolver. A minha aposta do técnico, então tem que resolver. Sobre ir com ele, depende muito. Se o Pablo Maia for titular ou jogar, eu iria com ele. Porque como o Pablo Maia não vai estar com ritmo de jogo totalmente e tal, eu iria com o Alves. Se o Pablo Maia não for titular, eu iria de Oscar. Justamente por isso. Porque o Alves, como a gente todo mundo fala, ele preenche espaço. Só que é pouco. Eu lembro do Igor Gomes. O Igor Gomes dava carrinho e fazia trabalho sujo, só. E era pouco. Eu acho que com o Oscar de volta, acho que tem que dar uma segurada no menino para ir trabalhando ali aos poucos para não queimar etapas. Porque eu acho que a lesão do Oscar fez ele assumir um papel muito precoce. Que ele mostra nos jogos que está muito cru. Eu, na minha cabeça, eu acho que o Zubeldia ele vai sacar o Ferreirão e vai ir com o Lucas. Eu acho que ele vai começar a colocar os jogadores que estão voltando de lesão para dar rodagem. Até porque o Ferreirão ele tem caído muito em produção, acho que muito pelo cansaço. Porque com essa formação do São Paulo com 3 zagueiros, ele faz uma função a mais do que ele fazia, por exemplo, no Sub-20, que ele era só ponta. Agora ele é basicamente um ala. Ele tem que correr para atacar e voltar para marcar. Eu não sei se ele já fazia isso antes. Eu acho que o Zubeldia vai começar a rodar. Eu acho que vai ser André Silva lá na frente, Ferreirinha de um lado, o Lucas no outro, Oscar ou Alves no meio. Aí dependendo se o Pablo Maia ou for titular ou não. Luciano eu acho que eu seguraria, eu não vejo motivo. Acho que colocar ele tão embaixo assim, numa Libertadores, Morumbi, e ele for mal, eu acho que seria arrumar para a cabeça sem necessidade. Eu acho que eu daria uma segurada pro Luciano no banco. E você, Edu? O Luciano, eu concordo com ele. É banco, né? Eu colocaria ele no banco também. Mas assim, na meia é difícil falar porque Digamos que o Oscar e o Lucas teriam condições, tá, de começar. Se o Oscar tivesse condições para jogar, pelo menos uns 60 minutos, eu iria de Oscar, sem pensar. Por quê? Eu iria de Oscar? Porque no primeiro tempo, até para que o Alves possa ter uma leitura de jogo melhor. Entendeu? O Alves no banco, aí de repente falar, ó, dá umas instruções para ele no banco, quando entrar no jogo, entendeu? Porque aí ele já ia ter uma noção. Ter alguém junto, fazer essa troca de informação, eu acho que é bem interessante você fazer isso, né? Você coloca o Oscar logo de início, né? E vai. Eu particularmente, eu iria com o mesmo time lá que... com o mesmo time que tem jogado em casa, né? Eu iria com o Rafael, né? Iria com o Arboleda, Arboleda ou Juan, não sei, depende de quem tá bem para ir para o jogo. Se o Arboleda tivesse apto para jogar, eu iria com o Arboleda e Alan Franco, né? Cedric, o Enzo Dias, né? Iria com Marcos Antônio e o Alisson, ou ali poderia jogar a camisa e qualquer um pegar, porque Dos 3, né? Só os 3 ali melhor. são, quem tiver melhor fisicamente. Eu acho que o Pablo Maia não dá para jogar os 90 minutos ainda. Eu acho que ainda tá muito cedo. Parou aqui quantos meses? 4 meses, né? Tá uns 4 meses Foi parado. menos até, foi 3 meses, eu acho. 3 meses, né?
Então tá 3 meses parado aí, de repente colocar o Alisson no primeiro tempo, no segundo joga o Pablo Maia, jogou bem contra o Palmeiras, eu achei. E ali na meia colocava o Oscar, Ferreirinha e o Ferreirão. E no ataque o André Silva mesmo. E no segundo tempo eu trocaria o Ferreirinha, colocaria o Lucas. Deixaria o Ferreirão. O Ferreirão é moleque. O moleque tem que correr mesmo. Entendeu? E no segundo tempo, talvez ali, se o Oscar tivesse cansado, eu colocaria o Alves. Não mexeria muito nessa configuração aí, não. Eu acho que o time ia ficar organizado e a gente teria um time bem ofensivo aí. E é por isso que eu falo que quando você tem as peças de volta, você consegue dar continuidade em um esquema de jogo, né? Ter opções também para jogar durante as partidas, né? Para mudar o jogo. Que porque o Lucas joga tanto de um lado como de outro, né? E até pelo meio, se precisar. Até pelo meio. Perfeito, amigos. Cara, chegamos aí, o papo rendeu, né? 55 minutos. E eu falei que era meia hora, né? Mas o papo tava tão legal que eu falei, vixe, vamos esticar aqui um pouquinho, que o papo tá maneiro, tá bacana. Bom, Gui, Robert, Edu, quero agradecer muito vocês. Gui, dá o seu recado final aí, que você quiser falar suas redes sociais, o pessoal te encontrar, deixar um recado aí de apoio para o torcedor tricolor, fica à vontade. Só quero agradecer a oportunidade. Desculpa qualquer coisa, porque eu ainda Imagina. meio nervoso, né? Primeira vez. Jogador novo, subindo a base agora. Torcer para amanhã, para quarta-feira ser um ótimo jogo. Saímos vitoriosos e que, igual eu falo sempre nas lives, que seja a válvula de mudança do São Paulo, que agora vai. Estão 10 anos nisso, mas agora vai. Agora vai. E é isso. Só tem o Instagram, meu Instagram é guilherme.robert.7 e lá vocês me encontram. E estamos aí para criticar o meu dia, mas eu também elogio quando tem que elogiar. É difícil? Mas uma hora sai, né? Perfeito, Edu. Mais uma vez aí. Obrigado pela companhia novamente. Deixa aí onde o pessoal pode te encontrar diariamente também com notícias do Tricolor. Eu tenho o meu canal do YouTube, né? O Coração Tricolor, né? Quem quiser me encontrar lá é Coração Tricolor SPFC, né? Tem o TikTok também, né? Meu TikTok é o Ed Júnior 633. Não consegui colocar o mesmo, né? E o Instagram, meu Instagram é o ebarro08, né? Quem quiser me encontrar aí, pode me encontrar aí nas redes sociais todas aí, sempre ativo aí. No meu Instagram eu posto mais besteira, meme, não posto quase nada de futebol lá, só quando o São Paulo ganha ou perde. Aí eu posto lá em dia de jogo, mas é mais coisa mais pessoal, né? Agora o meu canal do YouTube tá aí, eu sempre posto vídeos diários, né? Sempre no meio-dia aí. E no TikTok também. Quem quiser me encontrar, tamo lá. No X ainda tem um pouco de receio de mexer lá. Não, se eu sou você, eu te falo pra você, deixa o X pra lá. É que eu ainda tenho um apego emocional de muitos anos, mas aos poucos eu tô tentando sair de lá, que o pessoal é meio complicado lá, viu? Galera furiosa lá. A galera perde a mão um pouquinho. Bom, agradecer aí ao Gui, ao Edu e a você também que nos acompanhou aí até o fim. Se inscreva no canal, vai lá conhecer também o canal do Coração Tricolor, vai lá no Instagram do Gui também, fala lá que ele é corneteiro lá do Zuba, dá uma pressionada nele lá, fica à vontade. E até a próxima, meu povo. Muito Valeu. obrigado por mais uma companhia. Até a próxima. Tchau.